Resident Evil 1 é um clássico que basicamente revolucionou a indústria dos jogos e inventou um novo gênero, ou melhor, revitalizou o gênero conhecido como Survival Horror. Um gênero que continua firme até hoje. Não está no seu auge, mas ainda assim está de pé. Mas isso é irrelevante, pois hoje vamos analisar Resident Evil 1 e ver como ele segura as pontas nos dias de hoje. Assim como vamos ver muitos aspectos de seu desenvolvimento que são deveras interessantes. Então, sem delongas, Resident Evil, ou Biohazard no Japão, que diga-se de passagem é um nome muito melhor, foi simplesmente o jogo que revitalizou, ou melhor, revolucionou o gênero de survival horror e praticamente criou o gênero, apesar de já terem existido os jogos desse gênero anteriormente. Resident Evil foi originalmente lançado em 1996 para o PlayStation 1 e posteriormente foi portado para o Sega Saturn e PC. Mas esses lançamentos não pararam por aí, visto que ele foi relançado 2 vezes no PlayStation devido à versão Director's Cut. Até mesmo uma versão para Game Boy Color de Resident Evil foi planejada para 1999, mas foi posteriormente cancelada pela Capcom, que alegou que o port era de baixa qualidade. Mais tarde, a Capcom lançou um novo jogo da série para a plataforma, intitulado Resident Evil Gaiden. Em 2002, o ilustre remake do jogo foi lançado para o Nintendo GameCube, com novos gráficos e, felizmente, uma nova dublagem. Isso entre as muitas outras mudanças significativas. Um port para o Nintendo DS do original foi lançado no início de 2006 com muitas controvérsias, conhecido como Deadly Silence. E essa versão tinha novos modos, mas apesar disso as pessoas acharam que foi uma coisa meio preguiçosa por parte da Capcom e uma tentativa de tirar mais leite da vaca de ouro que eles tinham. Mas enfim, muitas pessoas não sabem, mas Resident Evil não começou como Resident Evil. A ideia para esse jogo foi concebida pela primeira vez pelo produtor Tokuro Fujiwara como uma recriação de seu antigo jogo de terror Sweet Home para o Nintendinho, que também se situa em uma mansão e os personagens precisam sobreviver a monstros. O desenvolvimento de Resident Evil foi liderado pelo insano Shinji Mikami e passou por várias reformulações durante os anos. O jogo foi primeiramente desenvolvido para o Super Nintendo em 1993. Resident Evil foi até mesmo considerado a ser um jogo de PlayStation, como ele é, só que tem um porém. Ele foi primeiramente visto como um jogo em primeira pessoa totalmente 3D em 1994, mas a versão final e verdadeira que tivemos é a que conhecemos hoje. Um jogo em terceira pessoa com cenários pré-renderizados. A equipe por trás desse jogo foi uma equipe de funcionários que mais tarde se tornaria a Capcom Production Studio 4, que foi responsável por jogos como Dino Crisis 2, Resident Evil 4, Devil May Cry e outros jogos. E como mencionado anteriormente, o desenvolvimento do projeto começou em 1993. O jogo levou 3 anos para ser desenvolvido. As raízes do projeto remontam a um jogo de terror que Koji Oda estava trabalhando no Super Nintendo. Isso tudo antes do jogo ser passado para o PlayStation 1 em 1994. A inspiração para Resident Evil foi o já mencionado jogo de terror da Capcom, Sweet Home. O projeto foi proposto pelo próprio Tokuro Fujiwara, que era o mentor de Shinji Mikami na época e atuou como produtor no jogo. Então Resident Evil foi baseado no sistema de jogo de Sweet Home, que adotou muito de seus elementos, o que inclui o gerenciamento limitado de itens, o cenário e a ambientação da mansão, os quebra-cabeças, a ênfase na sobrevivência,
a tela de carregamento de portas, múltiplos finais e por aí vai. Fujiwara disse que a premissa básica era ser capaz de incluir o que não foi possível incluir em Sweet Home, principalmente na parte gráfica, e que ele estava confiante que os jogos de terror poderiam se tornar um gênero em si, algo que ele acertou em cheio. Ele então contratou Shinji Mikami para dirigir o jogo, que inicialmente estava bem relutante por aceitar o projeto, porque ele sempre disse que odiava ficar com medo. Quem diria que o desenvolvedor de Aladdin e Goof Troop do Super Nintendo ajudaria a criar um dos jogos mais reconhecidos de todos os tempos. Durante os 6 primeiros meses de desenvolvimento, Mikami trabalhou sozinho no jogo, criando esboços conceituais, projetando personagens e escrevendo mais de 40 páginas de roteiro. Vários cenários pré-renderizados da mansão Spencer de Resident Evil foram inspirados no hotel Overlook do filme O Iluminado, de 1980. Um protótipo em primeira pessoa foi produzido e inicialmente apresentava um estilo de terror japonês sobrenatural e psicológico. É engraçado que anos depois veio Devil May Cry. E antes de optar por um estilo de terror mais zumbi americanizado, bem influenciado pelos filmes de George Romero, Mikami, durante a produção, descobriu Alone in the Dark, de 1992, que o influenciou a adotar um sistema de câmera fixo e de um jeito bem cinematográfico. Mikami disse que, se não fosse por Alone in the Dark, Resident Evil teria uma visão em primeira pessoa, uma perspectiva que só foi usada em spin-offs e na série principal foi usada somente em Resident Evil 7 e 8. A jogabilidade consistiria principalmente na ação em terceira pessoa, com ênfase adicional no gerenciamento de inventário, exploração e resolução de quebra-cabeças. Resident Evil estabelece muitas ideias que são desenvolvidas posteriormente na série, incluindo o esquema de controle, que é conhecido como controles de tanque, o sistema de inventário, sistema de salvamento através dos Ink Ribbons e o uso de modelos 3D sobrepostos por fundos pré-renderizados, que meio que virou a marca registrada da franquia até pelo menos Resident Evil 3 e Survivor. Resident Evil, quando lançou, foi muito bem recebido pela crítica e até hoje é acreditado por definir o gênero de survival horror. Na época, o jogo recebeu inúmeros elogios por seus gráficos, jogabilidade, som e atmosfera. Embora, até mesmo na época de lançamento, ele foi criticado devido à sua dublagem no mínimo bizarra. Mas a influência de Resident Evil se expandiu além dos jogos de terror, e ele é acreditado por repopularizar os zumbis na cultura popular, junto, é claro, ao conhecidíssimo House of the Dead, o que acabou gerando um interesse insanamente renovado por filmes e mídias relacionadas a zumbis durante os anos 2000 e que permeiam até hoje. Resident Evil, desde então, foi aclamado como um dos melhores e mais influentes jogos eletrônicos de todos os tempos. Seu sucesso gerou uma franquia multimídia, incluindo mais jogos eletrônicos, filmes que têm qualidade questionável, quadrinhos, romances e muitos outros produtos. Nem é preciso dizer que Resident Evil é uma franquia colossal até hoje. E agora que sabemos um pouquinho mais sobre os aspectos de desenvolvimento, que tal virarmos nossa atenção ao jogo em si, começando pela história. Então, para quem não conhece Resident Evil 1, eu vou fazer uma pequena recapitulação da história. E sinceramente, um jogo antigo desses é impossível não entrar em spoilers. Então vamos fazer uma pequena recapitulação da história de Resident Evil. O jogo se passa na noite de 24 de julho de 1998 e até antes dos acontecimentos desse jogo, a equipe Bravo da STARS, que praticamente é a divisão de elite da polícia de Raccoon City, é enviada para investigar uma série de assassinatos bizarros que ocorreram nos arredores da cidade, localizada no centro-oeste dos Estados Unidos. Alguns minutos após a decolagem, o helicóptero sofre uma pane elétrica
e eles são obrigados a realizar um pouso forçado na floresta próxima às montanhas Arklay. E devido a esse desaparecimento da equipe Bravo, a equipe Alpha é enviada ao local em busca de informações. E então, no meio do matagal, eles são repentinamente atacados por cães zumbis, que acabam matando o membro da equipe, Joseph Frost. Após o piloto do helicóptero Brad Vickers entrar em pânico e simplesmente deixar todo mundo sozinho, os membros restantes Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker e Barry Burton são forçados a procurar refúgio em uma mansão abandonada nas proximidades. Nesse ponto, o jogador assume o controle de um dos protagonistas, Chris Redfield ou Jill Valentine. Então sua jornada pela sobrevivência começa em um lugar infestado por monstros, enigmas e armadilhas. E dependendo do personagem selecionado, o jogador contará com a ajuda de um personagem secundário. No caso de Chris, é a famosa Rebecca Chambers. No caso de Jill, é o famoso Barry Burton. O mais legal desse jogo é que você pode encontrar diversos documentos espalhados pela mansão que revelam muitas coisas que a história acaba deixando um pouco vaga ou simplesmente nem toca no assunto, como por exemplo, experimentos e atividades que estavam sendo realizadas na propriedade, tudo sob a autoridade de uma empresa farmacêutica conhecida como Umbrella, que acabou criando essas criaturas, ou melhor, essas armas biológicas. E as criaturas dentro e fora da mansão são resultados dessas experiências, e as experiências são relacionadas a expor seres humanos, animais e insetos a um vírus altamente contagioso e mutagênico conhecido como T-vírus. Sinceramente, Resident Evil tem uma lore e mistérios muito interessantes dentro do jogo, e toda a vibe da mansão é incrível. Isso somente vendo de uma forma superficial. Se você realmente ficar imerso e ler os documentos, você vai perceber que é muito pior do que você e os personagens pensam. E alguns monstros são medonhos visualmente, e dentro da lore são piores ainda. Um grande exemplo são as quimeras de Resident Evil, que são o resultado de um projeto da Umbrella de inserir o DNA de insetos em embriões humanos. Então a empresa sequestrava mulheres sem teto e elas eram impregnadas à força com os embriões modificados. E de vários testes e híbridos que surgiram entre insetos e humanos, os mais promissores, a Umbrella, foi um híbrido entre mosca e humano. Pois é, extremamente medonho. Porém, não podemos falar de Resident Evil sem citar a introdução hilária do início, que tem algumas quebras de continuidade, pelo menos na versão de PlayStation 1. Ela começa com a equipe Alpha chegando em um matagal, e então Joseph Frost é atacado por cachorros Cerberus. Então a equipe vê essa brutalidade e começa a correr enquanto atira nos cachorros ou no cachorro. E do nada nem mostra o que aconteceu com o cachorro, e simplesmente eles estão parados e o helicóptero vai embora. Então magicamente eles estão todos juntos novamente e Chris grita para Brad não ir. Então os cachorros durante esse tempo simplesmente param de correr para permitir esse momento dramático. Sinceramente é bem hilário, mas eu devo dizer que a maquiagem do cachorro ou dos cachorros é bem legal. E a versão não censurada dessa introdução tem umas partes bem nice. A história de Resident Evil é dividida entre os dois protagonistas, Chris e Jill. E como havia dito antes, cada um deles tem um personagem secundário que os ajuda durante a história. E dependendo do que você faz, as interações com esses personagens mudam. E até mesmo o final. E falando em finais, o jogo possui 4 finais para cada personagem. As suas escolhas mudam o final e elas vão ocorrendo durante a gameplay e a parte final do jogo. Você pode simplesmente deixar todos morrerem e só você ir embora, pode salvar somente uma pessoa, pode salvar ambos, entendem? Tudo isso culmina em um aumento de longevidade do jogo.
Além disso, a mansão Spencer e alguns itens-chave são inseridos em lugares diferentes para cada personagem. Apesar de que, se você tiver jogado com um, você vai mais ou menos saber o que fazer com o outro, mas isso já é algo extra. Entretanto, todavia, no quesito da história, existem 2 pontos negativos que simplesmente eu não posso deixar de mencionar. E o maior deles é a previsibilidade da história. E isso que vou falar já não é nem spoilers. Falem a verdade, só de olhar pro Wesker, você já sabe que ele é o vilão da história. Tipo, o cara usa óculos escuros dentro de lugares fechados e tem uma cara de babaca que acha que é badass, mas só se leva muito a sério. Além disso, Wesker deixa transparecer diversas vezes o seu lado vilanesco, e de uma forma nada sutil. Existe uma parte dentro das cavernas, perto do fim do jogo, onde um membro da equipe Bravo está ferido e fala que alguém armou tudo, então ele leva um tiro. E é mais do que óbvio que foi Wesker, visto que se você tiver com Chris, praticamente todos desapareceram, e Rebecca não faria uma coisa dessas. E Jill está com Barry, e no fim do jogo, o Wesker, ao invés de simplesmente atirar nos protagonistas, ele prefere mostrar o Tyrant e revelar seus planos, assim como um verdadeiro vilão faz. E então, o mais engraçado de tudo é que Chris meio que faz um exposed no Wesker e deixa ele boladão porque alguém está rindo dele. É verdadeiramente hilário. That's right. This is the ultimate life form. Tyrant. Chris? Stop it. Wesker, you're pitiful. O mais engraçado é o tom sarcástico de Barry durante todo o jogo. O cara mais parece que está achando tudo hilário do que estar com medo. Just take a look at this. It's Forrest. Oh my God. E Rebecca parece que está constantemente com medo e a atriz parece estar gritando no microfone. What? Oh! Oh no! Well, Chris, this is Richard's radio. Sem contar as lendárias falas que todos nós conhecemos. Whoa! This hall is dangerous. You were almost a Jill sandwich. You're right. Dangerous. There are terrible demons. Ouch! Wow. What a mansion. Dublagem. Stop it. Don't open that door. It's me, Olá. Chris. Is that you, Rebecca? Em termos de gameplay, temos que falar sobre o elefante na sala, os controles de tanque. Como esse é o primeiro Resident Evil, os controles são bem rudimentares. E para você pegar a manha deles é só jogando mesmo. Aqui não tem a questão de controles mais sofisticados, de se mover para a esquerda e para a direita. Se você mover o D-pad para a esquerda, o personagem vai virar todo o corpo à esquerda, como se estivesse girando, ou como se fosse literalmente um tanque. E como eu disse, você precisa jogar para pegar a manha, mas é bem complicado às vezes. Mas vou facilitar a vida de vocês com um pequeno macete. É possível desviar facilmente de zumbis se você deixar eles se aproximarem por alguns segundos. Depois desse tempo, a inteligência artificial do zumbi parece que vai simplesmente desligar, e aí você pode passar tranquilamente. Um problema muito grande nesse jogo é a colisão entre objetos. Sinceramente, é bem horrenda. E se houver 1 centímetro de um inimigo te travando, você já não vai passar por ali. Um grande exemplo disso é quando você precisa pegar o emblema na sala da cobra Yawn. E como ela é um modelo muito grande, ela acaba travando o seu caminho. E se você ficar preso entre ela, então ela vai te atacar infinitamente até você morrer. E os cachorros nem se fala. Então isso é algo que pode ser muito frustrante para novos jogadores. Além disso, os zumbis parecem ter um tipo de mira automática e sobrenatural para te agarrar, porque mesmo que eles estejam de costas, se você passar 1 centímetro perto deles, eles vão te agarrar. Diversas vezes isso aconteceu comigo, e o zumbi simplesmente me agarrou diretamente, como se fosse um laser teleguiado.
A campanha de Chris, na minha opinião, é de longe a melhor do jogo. E eu diria que ela é a verdadeira campanha de Resident Evil 1. Porque a campanha da Jill pode ser muito mais fácil em geral, visto que ela possui 8 espaços no inventário. Chris possui somente 6. Jill, além de possuir todas as armas de Chris, com exceção do lança-chamas temporário, também possui o lança-granadas, que é uma arma muito quebrada no jogo, e pode literalmente derreter a vida de chefes e inimigos com seus tipos diferentes de munição. Jill pode mirar automaticamente nos monstros. Chris já precisa ajustar sua mira manualmente. Jill pode tocar o piano, Chris precisa de Rebecca. Jill possui a gazua e pode abrir praticamente tudo, enquanto Chris precisa de chaves pequenas para abrir certos lugares. Porém, Chris tem uma movimentação muito mais veloz e pode tancar mais golpes de monstros. E a única desvantagem da Jill é ela ter um pouco menos de vida, e isso dificulta um pouquinho a sua campanha. No entanto, todos os monstros na campanha de Chris são levemente mais poderosos. Na campanha de Jill, os Hunters morrem com 3 tiros de espingarda. Na campanha de Chris, eles morrem com 4 tiros de espingarda. Caralho? O chefe final, Tyrant, na sua primeira forma, toma 3 tiros de Magnum de Jill e está deitado. Control what it does. What? É isso? Já com Chris, para deitar ele é necessário muitos outros tiros. Caralho. Tá bem mais forte agora, mano. Caralho. E esse jogo verdadeiramente vive pela frase survival horror. E de fato você vai ter que manejar a sua munição, especialmente itens de cura. A pistola Beretta é bem dispensável, visto que para chefes ela não serve muito. Mas mesmo assim, a munição é bem limitada. E diversas vezes a minha munição com a Beretta tinha acabado e eu precisei driblar os inimigos com o macete que eu ensinei pra vocês. E além da munição, especialmente na campanha de Chris, junte bastante ervas, misturas e sprays. Porque nas duas campanhas, quando você chega na metade do jogo, os zumbis na mansão são substituídos pelos famosos Hunters. E eles são extremamente fortes e tiram muita vida com cada ataque. E cara, quando um Hunter está muito perto de você, você só aceita o dano e manda chumbo nele. O mais perigoso dessas criaturas é que eles podem te atacar 2 vezes. Além disso, de longe, o chefe mais difícil do jogo pra mim é a cobra Yawn, visto que ela é uma esponja de tiros. Com Chris eu precisei dar 18 tiros de Magnum e mais 3 de espingarda. Oh fuck. Meu Deus. Caralho. E como a sala que você luta é pequena, você vai acabar levando dano de um jeito ou de outro. Então guarde bastante itens de cura para essa luta e para a questão dos Hunters. Outra coisa que preciso salientar é que é muito importante a exploração nesse jogo.
com Jill, eu quase deixei passar a Magnum e o lança-granadas. E eles nem são tão difíceis de encontrar. E eu já terminei esse jogo diversas vezes. Então a exploração é extremamente primordial para sua sobrevivência. Com Chris, por ele ter um arsenal mais limitado, a organização no quesito de itens de cura e munição é fundamental. E sinceramente, é uma das melhores partes do jogo. Outra coisa que pode ser considerada como ruim é o fato de não haver modos extras na versão normal do PlayStation 1. E eu sei que nas outras versões há novidades e implementação, como por exemplo o modo batalha na versão do Sega Saturn, outros modos na versão Director's Cut e Deadly Silence, mas a versão que eu joguei foi Resident Evil 1 base, e nessa versão só há 2 campanhas, algumas roupas alternativas e o lança-míssel infinito, se você terminar o jogo em menos de 3 horas. Então, se você quiser conteúdos extras após terminar o jogo, eu sugiro que jogue outra versão do jogo, uma mais atual, como a Director's Cut ou a Deadly Silence. E agora vamos entrar na melhor parte do jogo, a atmosfera. Esse conceito é onipresente em qualquer jogo ou qualquer obra, e é ele que cria o tom da aventura, ou melhor, da história. Por exemplo, em jogos de super-heróis, geralmente a atmosfera é bem limpa e aberta, visto que você precisa se sentir como um herói. Em jogos de terror, tudo é ligado a um clima sombrio. Em suma, a atmosfera é a junção dos gráficos, ambientação, design do som, trilha sonora e temas da história, pelo menos quando falamos de jogos. E nesse ponto, Resident Evil excede expectativas, pois a atmosfera da mansão Spencer é simplesmente esplêndida. Primeiro que a ambientação é fascinante e você é livre para explorar uma mansão enorme, assim como os outros cenários do jogo. Mas sinceramente, o destaque para mim é a mansão Spencer, pois cada sala da mansão te passa uma vibe diferente e também te passa uma ideia de que algo bizarro aconteceu ali. E quando você vê o primeiro zumbi, então as coisas são elevadas ao 1000. Sinceramente, eu acho os cenários pré-renderizados bem bonitos, e cada sala da mansão tem uma personalidade distinta e sempre te faz se sentir com o pé atrás. E todo o aspecto mundano da mansão, na minha opinião, deixa as coisas ainda mais macabras, pois é tão bizarro ver monstros grotescos andando em salas normais, como se realmente fossem habitantes desse lugar e não seres humanos infectados. O laboratório também é muito bizarro, pois há alguns monstros ali que você nem ousaria querer ver. E também tem zumbis pelados que por si só são assustadores. O laboratório é interessante, mas como eu disse, o ponto de ouro do jogo é a mansão. E tudo isso que eu falei culmina em áreas que te passam uma sensação muito bizarra, pois você nunca se sente seguro, mesmo sabendo que são somente salas normais. E se você nunca jogou o jogo, então cada sala nova vai te deixar tenso, enquanto o barulho dos monstros permeia o ambiente. Então podemos dizer que a própria mansão e todos os cenários, com exceção da caverna, que é horrorosa, são incríveis. Um dos melhores aspectos dessa atmosfera, sem dúvidas, é a trilha sonora, extremamente marcante. A trilha sonora é muito especial, e a clássica música da mansão, enquanto você a explora, até hoje consegue arrancar uns calafrios de mim. Mas eu diria que a música destaque e que representa verdadeiramente o jogo toca quando entramos nos dormitórios na segunda parte do jogo. Uma música incrível. Aí sim, meu nobre.
O design dos monstros para a época é muito interessante. Até mesmo o design dos zumbis é bem grotesco, e alguns deles têm a pele cinza e podre. Os cachorros possuem partes do corpo ausentes, e os Hunters têm um design reptiliano muito maneiro, e representa muito bem o quão forte essa arma biológica verdadeiramente é. Além disso, os chefes são bem criativos. Temos a gigantesca serpente Yawn, a gigantesca planta 42, a colossal aranha Black Tiger e, por fim, o magnífico Tyrant T-002. Todos esses chefes têm um design muito visceral e monstruoso. Yawn é uma cobra mutante, gigante e um verdadeiro pesadelo, até mesmo para pessoas que não têm fobia de cobras. E no outro lado do espectro, temos a aranha Black Tiger, que simplesmente é um combustível para pesadelos. Então eu devo dizer que nesse aspecto Resident Evil é muito bom. A única coisa que verdadeiramente é ruim, apesar do que eu falei anteriormente, são os gráficos, que se comparados com praticamente qualquer jogo hoje em dia, são extremamente datados. E é claro que gráficos são importantes em um jogo, mas eu diria para você simplesmente lidar com esses gráficos aqui e aproveitar o resto do jogo, porque Resident Evil é muito mais que somente gráficos, mas para ser sincero, os gráficos são de fato datados. E apesar do design dos monstros ser muito legal, o modelo e as texturas de quase tudo são bem datados devido, é claro, ao seu tempo. Mas para a época até que era legal, apesar de Tomb Raider 1 ter sido lançado no mesmo ano. Um jogo que, debativelmente, é muito mais bonito graficamente. E também temos que citar que a música de encerramento é fenomenal. Então, Resident Evil vale ou não a pena jogar? Eu diria que definitivamente sim. Apesar de ser extremamente datado em alguns aspectos, Resident Evil é um jogo que inovou muito o gênero survival horror, e ao jogá-lo eu tenho certeza que você vai ver o porquê. O jogo é extremamente divertido e também é muito tenso, e a ambientação e a trilha sonora é incrível, e eu diria para você dar uma chance a ele e levar em consideração esses pontos negativos que mencionei enquanto joga. Com certeza algumas coisas vão te frustrar no jogo, mas com um pouco de experiência no próprio jogo, logo você vai conseguir explorar até as profundezas da mansão e dos outros cenários no jogo. Mas e vocês? O que acham de Resident Evil 1? Comentem abaixo e me digam suas opiniões. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.